Meus amigos, o Lula se pronunciou sobre o ofício, que o governo americano mandou para o governo brasileiro em relação ao Alexandre de Moraes, Ou seja, o Lula tá pé da vida com o governo dos Estados Unidos, o Donald Trump, por ingerência no ordenamento jurídico brasileiro. Eu já vou contar todos os detalhes dessa informação, mas antes eu quero te convidar para você se inscrever aqui no nosso canal, deixar o seu like e também o seu hypar. Olha, meus amigos, o presidente Lula, condenou no dia de ontem a manifestação do governo dos Estados Unidos, liderado por Donald Trump, a atuação do ministro do STF, o Alexandre de Moraes. Olha só o que o presidente Lula falou em relação a isso. Você veja que os Estados Unidos quer processar o Alexandre de Moraes porque está querendo prender um cara brasileiro que está lá nos Estados Unidos fazendo coisas contra o Brasil o dia inteiro, disse o presidente. Que história é essa de os Estados Unidos querer negar alguma coisa e criticar a justiça brasileira? Eu nunca critiquei a justiça deles. Ele faz tanta barbaridade e eu nunca critiquei. Faz tanta guerra, mata tanta gente. Por que eles vão querer criticar o Brasil? Ou seja, meus amigos, o presidente Lula, argumentou, olha, os Estados Unidos faz o que quer com o mundo, Faz guerra, mata pessoas e agora quer mandar aqui no Brasil também, quer impor sanções ao Alexandre de Moraes, O presidente Lula não gostou nada, porque dos Estados Unidos ter enviado esse ofício, digamos assim, alertando o governo brasileiro que pode sim impor sanções ao ministro Alexandre de Moraes. Essas sanções, como nós já comentamos em outros vídeos aqui no canal, pode ser, por exemplo, cancelar o visto do Alexandre de Moraes, ou seja, proibir a entrada do Alexandre de Moraes nos Estados Unidos, fechar a porta, digamos assim, não deixar ele ter dinheiro, bens lá nos Estados Unidos, O Lula discursou durante o encerramento da Convenção Nacional do PSB, que elegeu o prefeito do Recife, João Campos, como novo presidente da legenda, Ou seja, foi lá, na posse do João Campos, do Recife, que o presidente Lula acabou dando essas declarações, condenando veementemente essa atitude do governo dos Estados Unidos. A fala do presidente Lula é em referência a um ofício que o governo brasileiro recebeu dos Estados Unidos falando sobre a atuação de Moraes. Segundo o Ministério da Justiça, o documento tem caráter meramente informativo e não resultará em qualquer encaminhamento por parte da pasta. O documento foi uma resposta dos Estados Unidos às decisões judiciais que resultaram no bloqueio de redes sociais americanas no Brasil. O movimento é tido como atípico nos bastidores da diplomacia brasileira, mas visto como um novo normal do governo Trump. O governo Trump, gente, ele digamos assim, é um dos governos mais imprevisíveis do mundo, Da cabeça de juiz e da cabeça do Donald Trump, a gente nunca sabe o que vai sair. De acordo com fontes do governo, o ofício sequer passou pela Embaixada dos Estados Unidos no Brasil. Foi direto do Departamento de Justiça dos Estados Unidos para o Ministério da Justiça aqui do Brasil, Estados Unidos vão barrar autoridades estrangeiras, Ou seja, na última quarta-feira, o secretário dos Estados Unidos, o Marco Rubio, anunciou restrições de vistos contra autoridades estrangeiras que são cúmplices de censura a americanos. Ele não citou quem será afetado, mas Moraes pode ser um dos alvos da medida, Inclusive, alguns deputados, por exemplo, o jornal The New York Times já veio a público afirmando, que, na verdade, esse comunicado, esse anúncio que foi feito, essas restrições a autoridades, dos Estados Unidos, foi feita a medida para o Alexandre de Moraes. Se tudo continuar do jeito que está, meus amigos, o Alexandre de Moraes não vai conseguir, por exemplo, dar uma palestra lá nos Estados Unidos, porque ele logo ele vai passar a ser uma pessoa
não grato nos Estados Unidos, ou seja, que não é bem-vindo nos Estados Unidos. Uma persona não grata, né? Ou seja, em breve, né, se continuar o andar da carruagem dessa maneira, em breve, né, mesmo com o presidente Lula criticando, né, o Donald Trump e apoiando o Alexandre de Moraes, em breve tudo indica que o Alexandre de Moraes e outros ministros do STF do Brasil vão se tornar pessoas que não serão bem-vindas, né, lá nos Estados Unidos. É a mesma situação do presidente Lula, né, lá em Israel, né? Ou seja, o presidente Lula também é uma pessoa não é bem-vinda lá em Israel. Então, agora vamos aguardar os próximos capítulos dessa novela envolvendo o governo dos Estados Unidos, né, com o Alexandre de Moraes. E aí, meus amigos, você acha que o governo dos Estados Unidos deveria realmente proibir a entrada do Alexandre de Moraes lá nos Estados Unidos? Ou você acha que isso aí é uma ingerência em relação ao judiciário brasileiro? Qual é a sua opinião em relação a isso? Comente aí.